Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 30 de abril de 2024 e este é nosso episódio número 1091. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai. 1091. A empresa de hoje é a PagMenos. Conheço pouco dela. Sim, o site, tudo leva a crer que é uma rede de farmácias. A minha dúvida é se é mais do que isso, eu não sei. O que eu sei é que a PagMenos é um IPO relativamente recente. Com isso, nós temos poucos anos de informação financeira dela. Vamos dar uma olhada. Olha, olhando aqui, leva a crer que o IPO dela foi em setembro de 2020. Então, nem 4 anos. Né? Então, é assim um IPO recente. Né? Enfim, né? Definir recente, sei lá, até 5 anos, assim, para mim, né? Eu chamaria, vai, de recente. Muito eu já falei sobre essa leva de IPOs aí, né? 2020, 2021, até um pouco antes, um pouco depois. E esse movimento de cotação dessas empresas, né? Em que elas fazem um IPO a um determinado preço e aí o preço desaba. Em muitos casos, realmente desaba, né? Pelo desenho aqui, né? A PagMenos pertence a esse cohort, né? Como diria lá nossos queridos amigos angloparlantes. Bom, vai. Aqui ela é vendida aqui a aproximadamente R$10,30. Tá aqui, né? Se eu for o mouse atrapalha. Teve uma máxima de 10,85. Vamos ver quanto é que tá agora. 2,65. Né? Então, ó, ela cai mais de 75% entre o IPO e agora. Investimento tem início ao você identificar algo cuja diferença entre valor e preço é particularmente favorável. Né? Então, se você vai investir, você vai comprar alguma coisa. Né? Quando o preço de alguma coisa cai, né, aumenta as chances dessa discrepância valor e preço se tornar favorável a uma compra. Está mais barato, simples assim. Né? Enfim, aí tem é uma longa história, né? Uma longa análise entre preço e o que ela vale. Mas enfim, aí eu fiz na parceria de investimentos que eu faço a gestão, né? Uma subcesta, né, de empresas com essa característica aqui de ter caído muito de preço. Tivemos, em alguns casos, resultados realmente extraordinários. Em alguns casos, meio que nada, assim. Não perdemos nada, muito grande, mas também não foi para muito lugar. E que era meio que esperado, tá? Porque algumas dessas empresas realmente não vão virar, né? A verdade é essa. Beleza, o que eu tenho da PagMenos? Olha, eu tenho esses 5 anos aqui. Deixa eu abrir mais uma fileira aqui para 2023. É uma empresa que tinha passivo sobre patrimônio, dívida sobre patrimônio 0,67. Observe que tinha uma pequena trajetória de piora, vamos dizer assim. Aqui já tendo saído do espectro ideal entre 0 e 0,5. Mais marcantemente, o passivo sobre patrimônio é 2,7 aqui quase. Aí, assim, meu Deus, né? Como, né? Acabou de fazer IPO. Uma receita que não cresce em 5 anos, né? Tem um pouco de lucro e tem uma queima de caixa na média aqui. Então, aí o preço 1,5 bilhão para um patrimônio de 2, é muito doido, né? Assim, tem muitas empresas brasileiras que são vendidas mais baratas do que o patrimônio delas e tal. É comum. Enfim, só sei que eu não fui nela, né? A nossa bolsa tem um número de empresas que são de farmácia proporcionalmente assim um pouco marcante, né? Droga raia, isso aqui. Bom, tá, beleza, vamos em frente aqui. E temos aqui o quarto trimestre. Pegador inteiro, né?
Então, peguemos o patrimônio líquido, olha, estou olhando aqui, consolidado 2023, 2 bilhões 653. Então, ela vai, aparentemente, amealhando o patrimônio aqui, só que se olhar a inflação, não vai ter sido assim nada representativo, tá? Passivo, circulante 3 bilhões 243, mais não circulante 3 bilhões 86. Total 6 bilhões 329. Sobe um pouco, abaixo da inflação talvez. Dívidas, curto prazo 430 milhões, longo prazo 1 bilhão 205, 1 bilhão 608. Então, olha, as relações dívida-patrimônio e passivo-patrimônio, em tese, melhoram um pouco, né? Então, os múltiplos aqui abaixam. Né? Então, eles têm menos obrigações por unidade de patrimônio. A liquidez corrente, então, o ativo circulante 4 bilhões 494, divididos por 3 bilhões 243, então 1,39. Receita 11 bilhões 202. Então aqui a receita dá uma pancadinha para cima. Lucro 3 milhões. E fluxo de caixa livre. Desculpa. Fluxo de caixa livre. A qualidade, né, da produção desses vídeos é maravilhosa. Tosse. Então, o fluxo de caixa livre, da maneira que eu faço, eu simplesmente somo o caixa operacional, 492, com o caixa de investimento, menos 314. Então, dá 178. E agora, eu vou inaugurar aqui uma fileira com as médias, tá? Então, nós temos uma média de lucro de 100 milhões e uma média de fluxo de caixa livre de menos 100 anual, menos 112 anualizado, tá? Tá bom. É uma análise muito difícil, né? Assim, porque é aquela clássica. Levantou dinheiro na Bolsa de Valores, em tese ela agora vai usar esse dinheiro para buscar expansão, né? Para mim é completamente fascinante a quantidade de farmácias, né, que existe, né, nas grandes metrópoles. Tem tanta coisa fascinante sobre como cliente mesmo, né? Então você vai na farmácia, aí pede um remédio, aí você pede aquele desconto, né? É muito louco isso, né? Parece que você está num bazar turco, né? Só que pro remédio de câncer, né? Então você vai lá, você compra aquele remédio, aí assim, R$1.000. Você fala, pode dar um desconto? Aí vai para 600. Né? Você fala, meu Deus. Aí o cara fala, não, se você comprar na internet, vai para 300. E aí você pode pegar aqui comigo. Então você vai lá na farmácia, entra no site, uma experiência ruim no seu celular, na frente do vendedor, e o cara te entrega o remédio. É esquizofrênico, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, esse tipo de remédio que tem muita margem, né? As pessoas, cara, vão começar a pedir online, né? Ao menos nas cidades médias e grandes, né? Então essa expansão aí de uma Pague Menos parece, né, que vai precisar ser feita digital, né? E aí, a Pague Menos não me parece, assim, à primeira vista, uma empresa digital, assim, nascida, sabe? Aí chega uma completamente diferente, com DNA digital, tipo Mercado Livre, né?
para comércio em geral, e pode ser, né? É uma brincadeira que eu tô aqui de pensar, de imaginar, tá? Jantar muitas dessas farmácias aí, né? Porque, cara, tudo bem, né? Mas assim, me parece muito saturado de estabelecimentos comerciais de farmácia, né? Então é uma análise muito difícil. Assim. E eu já tenho uma cestinha. E na verdade, assim, eu já estou no movimento de desmontar essa cesta, muito mais do que colocar novas, tá? Não que se caso houvesse uma empresa que parecesse muito interessante, lógico, né? Não estou fechado. Mas essa aqui, difícil saber, né? É, então ela está custando 1 bilhão 540, aparentemente, aqui. Sempre quando o número fica muito parecido, a gente fica assim, será que é mesmo? Né? Mas olha só, o desenho é por aí mesmo. Tá? 1 bilhão 540. Eu vou só persistir. Ah, não, tem que fazer um monte de coisa aqui. Preço sobre lucro, estou fazendo os múltiplos aqui. Preço sobre lucro, inflação ajustado pela inflação, preço sobre lucro. Então esse múltiplo de 13 é que não diz muito, né, cara? Então assim, como diria o Derek Sivers, né? Fuck yeah or no, né? Você vai empolgado no sim ou não. Então, nesse caso aqui, eu fico. Vamos acompanhando a Pague Menos no futuro, mas por hora eu vou passar para outra empresa no próximo episódio. Obrigado, um grande abraço, até. Tchau.